Boa noite, boa noite. Daqui a pouco vamos dar início a mais uma palavra pastoral no dia de hoje, dia 10 de abril, quase um mês de isolamento social. Fazer um mês já, não sei você, mas eu tenho comido bastante pipoca, nunca comi tanta pipoca na minha vida e queria aproveitar enquanto o pessoal está entrando aí, Edu. E aí, como que vocês estão? Né? Quase um mês, completando aí quase um mês de isolamento social. Hoje de manhã foi uma bênção, né? Enquanto o pessoal está entrando, queria só comentar sobre a devocional de manhã. Uma surpresa ter o Marcelo do Uruguai com a gente. E ele falou sobre a nossa comunhão que transcende, né, as circunstâncias. Foi uma bênção, muito legal poder escutar dele. E enquanto o pessoal está entrando, eu quero dizer que essa live está sendo patrocinada pela Blue Heart Atelier. Eu ganhei aqui um suporte, eu não vou mexer aqui que senão eu posso estragar, mas é um suporte muito bacana para fazer as lives. Então aqui o nosso momento merchan, se você quer adquirir o seu suporte para celular, entre no Facebook Blue Heart Atelier ou então você fala com a empresária, diretamente com a empresária Marisol. Eu já quero deixar meu agradecimento, valeu Sol, pelo meu presente. Tenho usado bastante. E começando então, eu queria falar com os irmãos hoje um pouquinho da uma das minhas responsabilidades como pastor da Igreja Batista Maranata, né? Eu tenho tido o privilégio de poder servir na liderança com a nossa juventude e tem sido muito legal. Tem sido um aprendizado, tem sido um desafio e com certeza um aprendizado muito legal. E nesse período de isolamento, a nossa galera tem mandado muito bem, né? Principalmente aí pelas mídias sociais. Eu não sei se você sabe, a galera high-tech, Mega Blaster, Ninja da igreja, esses camaradas fazem parte da juventude. Então tem sido muito legal a criatividade deles, como eles têm usado essa ferramenta. Os estudos dos jovens continuam todos os sábados, então nós fazemos nossas lives aos sábados, logo após a palavra pastoral, começa às 8 horas, e a gente continuou com os estudos no Evangelho de João, alternando com o Eclesiastes. Então, temos caminhado com Jesus Cristo por meio do Evangelho de João e temos aprendido com o vacilão mais sábio que já existiu na Terra, né? Ele meio que grita para a nossa geração que aquela vida que muitos dos jovens almejam, a parte de Deus, não faz sentido. Você pode ter a vida dos sonhos, né? Longe de Deus é tudo vaidade. Então, é um livro muito prático e tem sido muito legal. E além dos estudos, também está rolando o Juba Games. O Juba Games tem sido muito legal. Eles fizeram equipes e essas equipes se encontram semanalmente. Existem várias tarefas e logo após das lives do sábado, então rola uma competição bíblica. E tem sido muito interessante, a criatividade dessa galera é demais. E aí eu vi um jovem dizer que a sensação de estar participando desse Juba Games é como se ele estivesse num acampamento. E outras pessoas também falaram assim, eu tô tendo mais contato com a galera, tô tendo mais comunhão agora do que eu tinha antes. Sensacional, né? Louvemos a Deus também pela liderança da igreja. Eu falo com toda a convicção, sonho de consumo de qualquer igreja, nossa liderança é uma bênção. A maneira como que Deus juntou pessoas diferentes e eu vejo a multiforme graça do Senhor, né, agindo por essa diferença, né, dos dons de cada um ali para abençoar a nossa galera. E dessa forma eu creio que a gente acaba atingindo todos, né, o máximo de pessoas possíveis. Porque você tem o cara mais formal, mais certinho, você tem o cara mais informal, você tem o cara mais teológico, você tem o cara mais prático. E eu louvo a Deus por essa diversidade e como que Deus tem agido no meio da nossa galera. Então, só dando um feedback para vocês, né, do que tem acontecido nos jovens.
Os jovens não pararam, né? Eles estão usando toda essa força, toda essa energia, criatividade, e tem sido muito legal. Os grupos de discipulado continuam, o HB3 para os rapazes e o puzzle para as meninas. A Júlia até falou aqui que o das meninas é mais legal, há controvérsias. E nós temos também o JubaCast. O que é o JubaCast? São podcasts que são gravados sobre temas bíblicos, né, sobre assuntos bíblicos relevantes para a nossa juventude, que são disponibilizados de tempos em tempos. Agora nós temos uma novidade. Essa semana começou o JubaCast Live. O que é isso? O JubaCast Live é o seguinte: nós reunimos a nossa liderança e uma vez por semana nós vamos no KM11 e nós respondemos as perguntas que a juventude faz na semana pelas mídias sociais. Então é um tempo bem legal, é uma maneira criativa de aprender, né? Ou seja, é um aprendizado na informalidade e tem sido muito legal também. Agora, não sei se você sabe também, nós temos uma força tática nos jovens. Foi formada uma equipe de jovens solteiros que moram sozinhos, motorizados, que estão sendo treinados para uma eventual tarefa aí para ajudar as pessoas os mais necessitados no nosso meio e principalmente a galera do grupo de risco. Então, mais uma vez, eu estou resumindo para vocês um pouquinho do muito que tem acontecido com a nossa juventude da igreja, né? O nosso calendário estava muito animador, né? Muitas coisas legais para acontecer, algumas novidades, e por força maior, então nós não sabemos quando voltaremos no calendário, na programação normal, mas independente do acontecer, Deus tem nos sustentado, nós vemos Deus trabalhando de diversas formas, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que os jovens compartilharam, né? Eu quero falar aqui para vocês algumas frases que eles compartilharam sobre as programações. Olha só que legal. Tem me ajudado, essas programações, a fazer algo produtivo, me aproximado de irmãos e principalmente de Deus. Outra pessoa disse: tem me influenciado bastante no estudo da palavra e não ficar ocioso. Aí uma mina disse: tenho me sentido abraçada pelos irmãos, mesmo virtualmente. Aqui com certeza é outra mina falando. Ela disse: nossa, vou terminar de ler a Bíblia nessa quarentena. Tô adorando demais isso. Aqui eu não sei quem escreveu, mas é crente. Olha só. Ferramentas sensacionais para moldar o meu caráter à semelhança de Cristo. E um último comentário, olha que massa. Tá sendo massa a experiência. Estou tendo a oportunidade de me reunir diariamente com pessoas que não tinha tanto contato. E Deus me deu uma oportunidade de discipular uma pessoa do meu grupo que estava precisando de ajuda. Muito legal. Louvado seja o Senhor por tudo que tem acontecido. Então, lembremos de orar pela juventude da nossa igreja. São muitos desafios, né? Nós lidamos com um mundo perverso, um mundo louco para tragá-los. Orem também pela liderança, né? Para que também, por sabedoria, para que possamos conduzi-los nos caminhos de Jesus. E Jesus, ele tem sido o foco de tudo que a gente tem feito. Ele é o foco de tudo o que fazemos. Nós não queremos que os nossos jovens cheguem e falem: Jesus é bom, mas não estejam engajados. Ou Jesus é muito legal, mas eu preciso de mais outras coisas para prender a minha atenção. Se focarmos em qualquer outra coisa que não seja Jesus, nós podemos até reunir uma galera, até fazer uma programação bem legal, mas nós não estaremos crescendo para o cumprimento da nossa missão. E nós sabemos que os nossos jovens têm várias necessidades reais, mas a real necessidade deles, o que eles precisam de verdade, é um Salvador. Eles precisam entender isso, que a real necessidade deles é Jesus Cristo. O único fundamento que nós podemos construir nossa esperança, nossa paz, nossa alegria, nosso contentamento, nosso propósito de vida, nossa segurança.
outras coisas nos deixarão querendo mais. Sem dúvida disso. Não podemos cair na mentira de simplesmente, se a gente estiver junto, se estiver rolando brincadeira, se o pessoal estiver entretido, muita diversão, de alguma maneira vamos fazer discípulos. Não, nós não podemos cair nessa mentira. Podemos inventar várias coisas todos os anos, né? Formatos diferentes, inovar um monte de coisa, evangelismo na cidade, viagens missionárias, manter todos unidos e satisfeitos. Tudo isso é bom, não me entenda errado, essas coisas são boas. O problema é que se a base de tudo isso que a gente faz for a base que nos sustenta, for o alicerce das nossas vidas e ministério, mais cedo ou mais tarde vai acabar ruindo. Jesus Cristo, ele é a pedra angular na qual nossas vidas e ministérios devem ser construídas. Em Isaías 28:16, o profeta ele usa essa figura de Cristo. Essa imagem também é usada por Pedro, em 1 Pedro 2,6. Diz assim: pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. E Jesus confirma que Isaías estava falando sobre ele. Marcos 12:10. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E é trágico, porque Israel colocou a sua esperança em outro lugar. E nós, pela graça de Deus, não queremos cometer o mesmo erro e colocar a nossa esperança em outra coisa que não seja em Jesus Cristo. Ou seja, nós cremos que, pela graça de Deus, mais uma vez, nós estamos construindo o nosso ministério sobre esse alicerce. E mesmo quando vier tempos difíceis, como nos dias de hoje, nós não seremos abalados e pela graça de Deus nós temos experimentado isso. Nós vamos curtir, nós vamos jogar, nós vamos fazer programações diferentes, mas temos a convicção de que nós precisamos algo maior do que isso, além disso. Algo que vai sustentar a nossa juventude no divórcio dos pais, no bullying que eles podem sofrer ou vir a sofrer. Algo muito maior que vai sustentar quando eles sofrerem as pressões na escola, né, na rua, nas amizades, tentando fazer com que eles deixem as suas crenças de lado, façam aquilo que eles sabem que eles não devem fazer, ou deixem de fazer aquilo que eles sabem que deveriam fazer. O isolamento, entre outras coisas. Uma vida construída na amizade ou na diversão, quando as tretas da vida real surgirem, não vai aguentar. E essas tretas da vida real, elas estão surgindo cada vez mais rápido. E nós queremos ganhar os nossos jovens com o Evangelho. A fundação tem que ser Jesus Cristo, o seu amor e o seu perdão. Lembrem, aquilo que ganha os nossos jovens é aquilo que sustentará eles também. Se as programações é aquilo que está ganhando os nossos jovens, eles vão ser sustentados por elas. E mais cedo ou mais tarde, vai ruir. Agora, se Jesus Cristo é aquele que sustenta, se Jesus Cristo é aquilo que ganhou os nossos jovens, ele vai sustentar. E a pergunta é, existe alguma coisa além de Jesus, alguma pessoa além de Jesus, que eles possam ser sustentados, que possam sustentar os nossos jovens? E a resposta é muito clara. Eles serão sustentados por Jesus e não por jogos e programas. E nós queremos confiar no que ele faz, e não no que eu faço, não no que a liderança faz, ou alguma programação diferente. Nós somos chamados para construir nossas vidas e o nosso ministério nessa fundação, nessa pedra angular, nesse alicerce inabalável, insubstituível, que é Cristo Jesus, a preciosa pedra angular. 1 Pedro 2, versículos 4 a 7 diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados
como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, mais uma vez: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. O objetivo, então, é permanecermos firmes nessa rocha, nessa pedra, que é Jesus Cristo. Vamos manter o nosso foco em Jesus e construir tudo em cima desse firme alicerce. E ele promete que nunca mais, que jamais seremos envergonhados. Jesus, além de ser o firme fundamento, ele também é aquele que nos mantém unidos. Glória a Deus por isso. Sempre nós vamos ser tentados a um novo método, sempre vai surgir um modelo diferente de ministério para os jovens, e pela graça de Deus nós queremos manter o foco na centralidade do Evangelho, que é o modelo e a fonte de poder para tudo o que Deus quer que façamos. O Senhor, ele viveu a vida que eu e você não poderíamos viver e não vivemos. E ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer e não morremos. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. O Senhor está vivo e essa é a nossa esperança. Ele vive, ele continua salvando as pessoas. E a nossa oração é pelos nossos filhos, pela nossa juventude, que o Senhor continue salvando eles, continue salvando os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens. É uma esperança viva, porque ele está vivo, ele venceu a morte. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado de forma tremenda. Obrigado porque a nossa esperança ela está fincada, fundamentada na pedra angular, que é Jesus Cristo. Um fundamento, um alicerce inabalável. E mesmo mediante as crises, mediante a tristeza desse isolamento, as aflições do mundo, ou qualquer coisa que possa acontecer, nós não seremos abalados. Muito obrigado, porque o Senhor tem derramado dessa graça sobre a sua igreja, na convicção de que nós não precisamos de nada além de Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente para que possamos viver uma vida que te agrada. Obrigado porque ele veio morrer no nosso lugar, pagar uma dívida que nós não poderíamos pagar. E porque ele vive, nós podemos viver, não mais as nossas vidas, mas a vida dele. Não é mais eu quem vivo, não é mais nós que vivemos, mas é Cristo vivendo por nós. E essa é a esperança da glória. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na sua juventude. Obrigado pelos jovens e adolescentes da nossa igreja, Pai. A nossa oração é que o Senhor continue a derramar da sua graça sobre a vida deles, para que eles não percam foco na pedra angular, que é Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, por tudo. Te agradecemos e pedimos, no nome precioso do nosso Salvador, que vivo está, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Mais uma vez, um prazer compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito com a nossa juventude. Não esqueçam de orar por eles, por nós também. Tenham uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.